Boa noite a todos. Quero cumprimentar aos ouvintes, aos advogados catarinenses, aos estudantes que estão conosco. Quero cumprimentar, sobretudo, a advocacia pública que está aqui presente em grande número. Quero fazer os agradecimentos especiais à pessoa do nosso presidente da Seccional Santa Catarina da OAB, Dr. Rafael Warne, nosso grande parceiro e amigo. Quero cumprimentar também o Marcos Vinícius Borges, nosso diretor-geral da ESA. Cumprimento igualmente o professor Pedro Miranda de Oliveira, nosso coordenador-geral das comissões. Cumprimento ainda, por fim, Douglas Dalmonte, nosso presidente da Comissão do Processo Civil da OAB Santa Catarina. E, por último, cumprimento a nossa presidente da Caixa, doutora Cláudia Prudêncio, que vem fazendo um excelente serviço, assim como todos os demais já nominados. Saudando a todos os presentes, quero dizer que é uma honra estar aqui dividindo a sala e o espaço com os palestrantes, a doutora Rita Dias Nolasco, procuradora da Fazenda Nacional, também igualmente dividindo o espaço com o doutor Fábio Vitor da Fonte Monerá, procurador federal da carreira da AGU, e também dividindo o espaço aqui com o doutor Weber Luiz de Oliveira, procurador do Estado de Santa Catarina. Eu diria que são palestrantes, professores renomados na advocacia pública e, nesse momento, nesse novo normal, onde não se pôde fazer um congresso presencial e está sendo feito online, eu tenho certeza que os ouvintes serão brindados com uma excelente explanação, uma excelente palestra de cada um dos três que foram nominados. A mim, Esair Meurer, coube ser o moderador dessa palestra, intermediar e também provocar no sentido de trazer perguntas para elucidar os temas que serão abordados. Cada um dos professores, doutora Rita, doutor Fábio e doutor Weber, irão abordar temas diferentes dentro da Fazenda Pública em Juízo. O tema geral é a Fazenda Pública em Juízo, mas cada um dos três preparou aos senhores ouvintes, aos advogados e estudantes aqui presentes, tema próprio, né, para ser abordado. E vamos iniciar com a professora, a doutora Rita Dias Nolasco, e aqui eu tomo a liberdade, doutora Rita, de ler o seu breve currículo, na certeza de que, né, ele não vai exaurir tudo que tem na carreira, tanto da advocacia pública quanto acadêmica, mas vai externar um pouco da luta de Vossa Excelência em prol do ensino e da advocacia pública. A doutora Rita Dias Nolasco é procuradora da Fazenda Nacional, como mencionei anteriormente, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, professora de Direito Processual Civil, diretora regional do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o nosso IBDP, coordenadora da disciplina de Direito Processual Civil da pós-graduação da Escola da AGU e diretora da Escola da AGU na terceira região. Eu acrescentaria aqui também autora de livros, artigos na área de processo civil. Doutora Rita, foi reservado o tema a Vossa Excelência, negócios jurídicos processuais e fazenda pública. Tenho certeza que é um tema atual, é um tema moderno no CPC 2015. Ainda há pouco eu observava que tem um enunciado do Fórum Permanente de Processo Civil dizendo que a fazenda pública pode celebrar negócio jurídico processual. Tem também o artigo 334 que permite à fazenda pública fazer autocomposição ou participar de audiência prévia. Eu tenho certeza que o tema da senhora vai brindar a todos que estão presentes e eu passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigada, Esair, pela gentileza da apresentação. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma grande satisfação participar dos eventos realizados pela ESA, da OAB de Santa Catarina, sempre muito bem organizados, sempre eventos grandiosos, excelentes. Agradeço nas pessoas dos amigos Pedro Miranda de Oliveira, diretor-geral das comissões, e o Marcos Vinícius Borges, diretor-geral da ESA. É uma honra para mim também estar compartilhando esse painel com dois grandes amigos e profissionais que eu admiro muito, Dr. Fábio Monerá, Dr. Weber de Oliveira, e também sobre a presidência do Dr. Esair. E participar desse painel Fazenda Pública, né? Já que somos todos advogados públicos aqui, participando desse painel. Queria também cumprimentar todos que estão nos assistindo e dizer que eu fico depois também à disposição dos senhores para eventuais indagações. A exposição vai ser curta, porque a gente tem um tempo limitado aqui, então eu vou trazer aquilo que eu destaco ser mais relevante para os advogados que estão nos assistindo e fico à disposição depois para qualquer esclarecimento adicional. Como o doutor Esair bem introduziu
o legislador brasileiro tem abraçado a incidência do princípio da consensualidade em diversas matérias, prestigiando aí os mecanismos adequados de solução de controvérsias, especialmente com a entrada em vigor do nosso Código de Processo Civil de 2015, na ideia de que o processo se torne mais cooperativo. Então, o nosso Código de Processo Civil previu a gestão compartilhada do processo, previu os negócios jurídicos processuais, tem vários dispositivos aí que estimulam a utilização da conciliação, da mediação, como instrumentos de pacificação e diminuição da litigiosidade. E todas essas diretrizes traçadas pelo nosso Código de Processo Civil envolvem uma mudança cultural muito significativa, indicando aí um caminho para um novo modelo processual menos adversarial, mais dialógico entre os sujeitos processuais, com uma influência maior das partes na construção da solução dos litígios. O negócio jurídico processual, ele consagrou a flexibilização procedimental, utilizada aí para se atingir a tutela jurisdicional adequada, privilegia a autonomia das partes, possibilita que o processo seja um instrumento mais efetivo à realização do direito material pleiteado. Eu cito sempre a professora Ada Pellegrini Grinover, que no seu livro Ensaios sobre a Processualidade, ela afirma que a tutela processual adequada, ela se perfaz por intermédio do procedimento adequado. Então, é a opção por um modelo processual mais flexível, em que as partes possam ter a possibilidade de desenhar o procedimento consoante as características, as necessidades e as peculiaridades do conflito no caso concreto. E isso constitui uma significativa quebra de paradigmas. Os negócios jurídicos processuais, eles já existiam antes do novo CPC, mas o artigo 190, ele sem dúvida amplia de maneira extraordinária a possibilidade dos negócios não específicos, né? Traz uma cláusula geral, uma amplitude para a realização dos negócios jurídicos processuais. O meu foco é a realização dos negócios jurídicos processuais no âmbito tributário, tendo em vista a minha carreira, né? E onde eu sempre atuei, que foi a Procuradoria da Fazenda Nacional. As execuções fiscais, saiu essa semana, né, o relatório Justiça em Números do CNJ de 2020, e nós vimos lá no relatório que as execuções fiscais são os principais responsáveis pela alta taxa de congestionamento do judiciário. E se destacou novamente em 2019 pelo intenso ritmo de número de executivos fiscais e a recuperação que tem sido realizada no âmbito das execuções fiscais. O relatório Justiça em Números do CNJ de 2020 trouxe que em 2019 foram recuperados cerca de 47,9 bilhões como resultados dessas execuções fiscais. Ou seja, 62,7% de toda a receita do judiciário no ano. A Justiça Federal é a responsável pela maior parte das arrecadações, sendo o único ramo que retornou aos cofres públicos valor superior às suas despesas. As receitas de execução fiscal são majoritariamente oriundas de dívidas pagas pelos devedores em decorrência da ação judicial de execução fiscal. Desses 47,9 bilhões arrecadados em execuções fiscais no ano de 2019, 31,9 bilhões, ou seja, 66,5%, são provenientes da Justiça Federal e 15,8 bilhões, ou seja, 33%, provenientes da Justiça Estadual. Os processos de execução fiscal, eles representam 39% do total de casos pendentes no Judiciário. E 70% das execuções pendentes também são execuções fiscais. E ainda temos a taxa de congestionamento de 87%. Ou seja, de cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 2019, apenas 13 foram baixados. Então, esses números, né, para a gente ter aí um parâmetro, né, do quanto as execuções fiscais impactam, né, estão em trâmites perante o Poder Judiciário e impactam aí o acervo, né,
da Justiça, tanto em primeira instância como em segunda instância, até os tribunais superiores. O tempo de giro desses processos de execução fiscal é de aproximadamente 6 anos e 7 meses, ou seja, mesmo que o judiciário parasse de receber aí novas execuções fiscais, ainda assim seria necessário todo esse tempo para liquidar o acervo existente. Mais alguns dados, a dívida ativa da União é de quase 2,3 trilhões, dados da Procuradoria da Fazenda Nacional, do PGFN em números, que fica publicado também lá no site da PGFN. E esse relatório da PGFN evidencia que cerca de 1,4 trilhões é classificado como irrecuperável ou de difícil recuperação em razão da situação financeira dos devedores. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem adotado diversas estratégias para aumentar a efetividade da cobrança nas execuções fiscais e para reduzir a litigiosidade. Hoje nós vamos falar especificamente do potencial aí dos negócios jurídicos processuais. O artigo 190 do Código de Processo Civil, ele diz assim, né? Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades, deveres processuais, antes ou durante o processo. Então, o Código de Processo Civil, como eu já havia falado no início, ele ampliou muito as hipóteses de negócios jurídicos processuais atípicos, né? E instituiu, então, essa cláusula geral de negociação, possibilitando às partes a realização de acordos procedimentais, ajustando-os conforme a sua vontade e interesse nas hipóteses em que as causas versarem sobre direitos que admitam autocomposição. Então, vem a pergunta: admite-se autocomposição no direito tributário? O crédito tributário é indisponível? Poderia ser realizado negócio jurídico processual no âmbito tributário? A indisponibilidade do direito material, por si só, não vai impedir a celebração do negócio jurídico processual, porque, como nós vimos, o negócio jurídico processual trata de flexibilização das regras procedimentais. Portanto, não há essa preocupação tão grande com a indisponibilidade. Mas, de qualquer forma, é bom esclarecer. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele diz que indisponível é a competência tributária, a atividade da cobrança, e não o crédito tributário em si. O crédito tributário, ele é disponível nos termos da lei. A Fazenda Pública, via de regra, ela não pode abrir mão dos seus créditos tributários. Mas se houver o enquadramento em alguma hipótese legal, como nós temos diversas, né? Temos hipóteses de anistia, de remissão, de isenção. Então, aí pode haver, sim, a disponibilização do crédito. Os direitos patrimoniais da Fazenda Pública, eles então, de acordo com a vontade do legislador, eles podem ser disponíveis. Especialmente nesse contexto que nós estamos vivenciando ainda, né, da pandemia causada pelo coronavírus, em que nós sabemos que houve a redução drástica das atividades econômicas. Durante muitos meses, durante quase cinco meses, nós tivemos uma redução em torno de 90% das atividades econômicas. É fundamental que se incentive e que haja realmente um diálogo maior entre o fisco e os contribuintes, tentando aí construir as melhores soluções para essa crise econômica que afetou a todos nós. É importante salientar que no negócio jurídico processual existe um grande potencial, sim, de diálogo e de redução da litigiosidade. Em muitos casos, eu vou citar aqui a possibilidade, né, da transação tributária, que não vai ser o nosso tema específico da palestra, mas que foi implementada através da Lei 13.988, que foi publicada agora em junho de 2020, que traz também um potencial enorme de transação do crédito tributário, também privilegiando aí o diálogo entre fisco e contribuinte, a consensualidade. Mas nós temos também uma lei específica, né,
que previu a possibilidade do negócio jurídico processual. É a Lei 13.874, de 2019, que é fruto da conversão da medida provisória 881, de 2019, a MP da Liberdade Econômica. Essa Lei 13.874, ela acrescentou o artigo 19 da Lei 10.522, de 2002, acrescentou os parágrafos 12 e 13. O parágrafo 12, ele prevê expressamente que as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão, de comum acordo, celebrar negócios processuais com fundamento no disposto no artigo 190 do Código de Processo Civil. E o parágrafo 13 diz que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamentará a celebração dos negócios jurídicos processuais em seu âmbito de atuação, inclusive na cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa da União. E aí nós tivemos uma série de portarias da Procuradoria da Fazenda Nacional regulamentando os negócios jurídicos processuais. Vamos citar aí as mais recentes, a portaria PGFN 33, de 2018, que no seu artigo 38 trouxe a possibilidade de realização do negócio jurídico processual visando a recuperação dos débitos em tempo razoável ou obtenção de garantias com bens idôneos a serem substituídos, inclusive garantia mediante penhora de faturamento. Então, prevê a possibilidade de se estabelecer, através do negócio jurídico processual, a aceitação, a substituição de garantias. Depois tivemos a portaria 360, de junho de 2018, estabelecendo algumas outras hipóteses específicas de negócio jurídico processual no âmbito da execução fiscal, como a calendarização, o negócio jurídico processual para cumprimento das decisões, como, por exemplo, negociar meios de constrição, meios de alienação dos bens, meios de avaliação dos bens, confecção ou conferência de cálculos, NJP com relação a recursos, inclusive a sua desistência, forma de inclusão do crédito fiscal e FGTS no quadro geral de credores, quando for o caso. Depois tivemos a portaria 515, de 2018, que alterou a portaria 360 para acrescentar a possibilidade de realização de negócio processual para a Convenção sobre Prazos Processuais, inclusive com relação à produção de provas. Foram estabelecidos já diversos negócios jurídicos processuais com relação a provas no âmbito da PGFN, inclusive muitos contribuintes, né, que têm vários executivos fiscais em andamento, fazendo negócio jurídico processual para que uma perícia seja válida para vários processos. Enfim, muitos exemplos aí. Depois tivemos a portaria PGFN 742, que prevê a celebração do negócio jurídico processual, inclusive com a possibilidade de fazer plano de amortização do débito fiscal. De novo, reforçando a possibilidade de aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias. Pode ser ajustado entre o fisco e o contribuinte um mix de garantias que não esteja conforme a ordem estabelecida lá pela Lei de Execução Fiscal. Pode-se alterar essa ordem de preferência prevista no artigo 11 da LEF, estabelecendo aí um mix de garantias mais robustas, ao lado de outras menos líquidas, de modo a que seja viável para o contribuinte construir aí modos específicos de constrição e alienação de bens. Por exemplo, pode ajustar a venda do imóvel por iniciativa do devedor, prioritariamente. Pode-se combinar, né, negociar a liberação de uma penhora sobre ações para venda direta pelo devedor, vinculando aí o valor da venda ao pagamento do tributo que está em aberto. E o parágrafo 1º do artigo 1º dessa última portaria que eu mencionei, a portaria PGFN 742, ele prevê expressamente que é vedada a celebração de negócio jurídico processual que reduza o montante dos créditos inscritos da União, ou que implique a renúncia e garantias e privilégios do crédito tributário. E aí realça que a convenção ela não envolve disposição de direito material, né? Então, o negócio jurídico processual seria só para regras procedimentais, né?
Nós sabemos aí, como eu já comentei, os impactos da pandemia na situação econômica nacional. Então, muitas medidas foram adotadas pela PGFN visando ajudar os contribuintes a superarem esses impactos econômicos sofridos, esses momentos de dificuldade. Então, nós tivemos aí débitos que deixaram de ser apresentados para protestos, muitos procedimentos de rescisão de parcelamento foram suspensos, diversas ações de execução fiscal deixaram de ser ajuizadas, várias medidas foram tomadas aí tentando minimizar esses impactos. Mas nós sabemos que realmente houve aí uma redução drástica aí do poder econômico em razão da paralisação das atividades, e a advocacia tributária vem discutindo intensamente mais providências estatais para auxiliar os contribuintes nos diversos setores econômicos que foram atingidos. A moratória é o pedido número 1 do ranking para permitir a postergação do pagamento dos tributos federais. Outro pedido muito comum é a substituição de garantia, para que as empresas consigam atravessar aí esse período de crise da melhor forma possível. E eu venho trazer aqui a possibilidade de realização do negócio jurídico processual, tanto para essa substituição de garantias, como para esse pagamento parcelado, com a mútua concordância do contribuinte e da Fazenda Nacional. Então, incentivando aí os advogados a tentarem a realização do negócio jurídico processual antes de judicializar esses pedidos. Que com o diálogo, né, entre o fisco e o contribuinte, pode haver aí uma mútua concordância, a Fazenda vai ter uma possibilidade de análise específica maior da situação daquele contribuinte, vai verificar, né, se o contribuinte vai ter condições de honrar aquilo que ele está propondo através do negócio jurídico processual, vai analisar as garantias que ele está querendo oferecer em substituição, se ele tem um plano de amortização, de pagamento compatível, né? Se essas parcelas, de repente, podem ser, inclusive, amortizadas com penhora de percentual de faturamento. Estão sendo realizados negócios jurídicos processuais nesse sentido. Hoje nós temos a transação tributária para os contribuintes que sofreram com o período da pandemia muito mais vantajoso, tá? Mas no âmbito da transação tributária não tem essa questão do que já da apresentação de garantias para quem quer fazer substituição, aí é no âmbito da própria execução fiscal mesmo, reforçando então aí a funcionalidade do negócio jurídico processual. Enfim, eu entendo que é fundamental que a gente possa realmente construir umas soluções melhores através do diálogo, através da possibilidade de realização do negócio jurídico processual entre as partes, estabelecendo aí uma cobrança customizada, né, através de um procedimento negociado entre as partes. Existem limites, tá, para os negócios jurídicos processuais em matéria tributária. O Ezair falou aí de enunciados, nós temos aí o enunciado da Infam, número 37, que ele fala: são nulas por ilicitude do objeto as convenções processuais que violem garantias constitucionais do processo, tais como que autorize a utilização de prova ilícita, que limite a publicidade do processo, que modifique o regime de competência absoluta, que dispense o dever de motivação. Então, nós temos aí realmente vários enunciados de fóruns, né, de discussão, tanto o Fórum de Processualistas, como o Fórum do Poder Público, como a Infam, discutindo aí quais seriam os limites dos negócios processuais. Os negócios processuais, eles são personalíssimos, né? A celebração é feita caso a caso, então está sujeito aí à análise do perfil do contribuinte, da sua capacidade econômica. Por isso que o negócio jurídico processual está muito relacionado à relação de confiança, né? Pontos muito relevantes para a Fazenda Nacional é o histórico do contribuinte.
vai se verificar a postura daquele contribuinte perante a fazenda, né? Vai se verificar o seu passivo, e o ideal é se trazer um tratamento personalizado, né? Compatível com aquele contribuinte, com o perfil dele, com a postura dele, com a capacidade contributiva. Eu participei de um outro evento realizado pela Emerge, onde os advogados tributaristas que estavam participando falaram do cadastro fiscal positivo, que é uma meta da PGFN, para que se possa fazer um tratamento diferenciado mesmo para o bom contribuinte, né? Separando aquele contribuinte que teve uma inadimplência em razão de uma crise econômica daquele devedor contumaz. E aí, através do negócio jurídico processual, eu creio que as chances de êxito de um acordo entre fisco e contribuinte se tornam muito mais viável. Não existe direito adquirido dos contribuintes às cláusulas negociadas, né? Como a gente bem coloca aqui, é realizado caso a caso. Pode acontecer de contribuintes estarem em situações similares, mas é muito raro que um contribuinte esteja numa situação idêntica do outro, mesmo que eles sejam do mesmo setor econômico e atuem na mesma atividade. Se houver uma situação muito similar, pode servir de parâmetro, mas não necessariamente, né? O negócio realmente é caso a caso. E eu estou vendo o Esair me olhar aí, acho que já estou ultrapassando meu tempo, Esair. Pode me puxar a orelha aí. Eu acho que assim... A palestra acabou e o tempo passa rápido, né? Mas ainda temos mais uns 2, 3 minutos, porque a vinheta acabou adentrando um pouco no tempo da senhora, né? Então, se nesses 3 minutos pudesse fazer as considerações finais, eu agradeço. Eu já vou fazer minhas considerações finais. Minha intenção aqui é só trazer mesmo a amplitude, né, da realização de negócios processuais, incentivando aí a que os advogados possam ter aí uma postura ativa de tentar propor os negócios, apresentar essa possibilidade, né, para os seus clientes, propor os negócios em tempos de crise, né, poder levar ao fisco as suas necessidades, as possibilidades, né, para que a Procuradoria da Fazenda possa analisar aí uma forma de uma solução pactuada, né, que possa ajudar a manter as atividades, né, a manter essa retomada da atividade econômica, manter aí o fluxo arrecadatório, o giro comercial, e acho que a gente está caminhando aí para essa postura colaborativa mesmo, acreditando que a atividade cooperativa, baseada na ideia de respeito, de confiança entre os sujeitos processuais, na abertura ao diálogo, realmente tem um potencial enorme de trazerem as melhores soluções e a redução da litigiosidade. Agradeço muito a oportunidade, a participação e fico à disposição depois para eventuais questionamentos. Obrigada. Obrigado, doutora Rita Nolasco, mais uma vez, uma satisfação em ouvi-la, né? Eu só queria aqui fazer um apontamento. Eu sou muito fã da carreira pública e eu acho que o negócio processual passa muito pelo lado da questão da postura colaborativa que Vossa Excelência falou, doutora Rita. Só fazendo uma correção, o doutor Fábio, né, procurador-geral AGU, o doutor Weber é procurador do Estado de Santa Catarina, a senhora procuradora da Fazenda Nacional, e eu sou procurador da área privada. Na verdade, eu sou advogado da área privada, né? E eu tive a oportunidade de ser procurador-geral no município de Palhoça, um município aqui com 180 mil habitantes, da Grande Florianópolis, e eu sei o peso e a carga que vocês carregam. Na época era 30, 40 mandatos, numa sexta-feira que chegava o oficial de justiça para cumprir. Eu me lembro que num final de ano nós tivemos que distribuir 7 mil ações de execução fiscal. Então, se hoje nós tivéssemos, se lá atrás nós tivéssemos um negócio processual, se nós tivéssemos a iniciativa de conciliação da Fazenda Pública com o sentimento que Vossa Excelência tem, doutora Rita, eu tenho certeza que muitas coisas teriam sido diferentes. E eu acho que isso só vai ser possível graças a posturas como da senhora, do doutor Fábio, do doutor Weber, que está trazendo uma nova visão para dentro da advocacia pública. Então, fica aqui meus parabéns por trazer esse lado humanizado da advocacia pública para compreender o outro lado do balcão, que é o contribuinte. Parabéns, doutora Rita, agradeço também as palavras de consideração. Eu passo na sequência ao doutor Fábio Monerá, me permite assim chamar, e
porque o nome do Fábio é Fábio Vitor da Fonte Monerá, mas todo mundo conhece ele como Fábio Monerá, grande palestrante, já estivemos em mesa junto aqui em congresso presencial, né, doutor Fábio? Procurador-geral da AGU, como já destacado, doutorando e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo também, coordenador do curso de especialização em Direito Processual Civil aplicado da ESA da OAB de São Paulo, autor de livros Súmulas e Precedentes Qualificados, Técnicas de Formação e Aplicação, e também o livro Introdução ao Estudo de Direito Processual Civil, quinta edição, que inclusive eu tenho aqui comigo, viu, doutor Fábio, já utilizei, quando eu lecionei Processo Civil na graduação, eu utilizei o livro de Vossa Excelência, ambos pela editora Saraiva, que comprova, né, a qualidade das obras. Doutor Fábio, a gente está muito esperançoso de ouvir Vossa Excelência, e o tema também é tão oportuno quanto aquele destacado pela doutora Rita. Vossa Excelência vai falar sobre demandas repetitivas e fazenda pública, e eu acho que as demandas repetitivas e fazenda pública é extremamente importante, porque eu acho que a maioria dos feitos sobre estados, de alguma forma, tem relação com a fazenda pública. É um tema atual, porque o tema de precedentes está no artigo 926, 927, está na reclamação lá no final do 988, né? Enfim, está no 487, enfim, não faltam artigos no CPC que de alguma forma trabalhe, né, o sistema ou o microsistema de precedentes, né? Então eu passo a palavra a Vossa Excelência, tenho certeza que será muito proveitosa também em vossa explanação. Muito obrigado, meu amigo Ezair. Boa noite a todos. Boa noite a minha amiga Rita Nolasco. Parabéns pela palestra. É uma satisfação estar ao lado de amigos diletos, né? Ainda que de forma virtual. Meu amigo Weber de Oliveira, que também sempre me recebe com muita gentileza, assim como o Ezair, né? Mantendo a mesma gentileza nesse formato virtual, mas são duas pessoas que sempre que estou em Santa Catarina, encontro em outros eventos Brasil afora, eu tenho uma satisfação muito grande de dividir a amizade, botar o papo em dia. A Rita nem se fala, a gente se encontra mais até por conta da Advocacia Geral da União. Cumprimentar também e parabenizar os meus amigos, professores Marcos Vinícius Borges e Pedro Miranda de Oliveira pela organização desse evento, estender esse cumprimento ao doutor Douglas Dalmonte, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB de Santa Catarina, a quem, inclusive, eu estou devendo uma live, pagarei muito em breve também, né? E dizer que é uma satisfação falar sobre dois temas, né? E até de um terceiro que eu vou puxar, que me são tão caros, né? O primeiro é Fazenda Pública em Juízo. É a minha vida desde que eu saí da faculdade de Direito, né? Eu assumi como procurador federal, eu não tinha sequer 6 meses de formado na Advocacia Geral da União. E as demandas repetitivas é um tema que eu adotei por estudar, vamos assim dizer, desde 2011, lá nos idos do meu mestrado na PUC São Paulo, com a professora Tereza Arruda Alvim, e dei continuidade a esse estudo, sobretudo por causa do novo CPC, e agora, mais recentemente, também no doutorado. E o terceiro tema que flerta com esses dois temas centrais também me é muito caro, que é o sistema de precedentes do CPC de 15, que é objeto desse meu último livro, que o professor Ezair citou também, Súmulas e Precedentes Qualificados, que eu lancei no finalzinho do ano passado. Eu vou mostrar para vocês como eu vou encaixar esse terceiro tema aqui nessa fala, e ele muito se aproxima do trato que o CPC dá às demandas repetitivas e a forma como a Fazenda Pública tem como racionalizar, vamos dizer assim, a sua atuação, pelo menos nessa seara, né? E parece um traço muito característico, né, muito claro do CPC de 15, uma preocupação com as demandas repetitivas, né? A detecção da existência desse fenômeno no sistema de justiça brasileiro é indubitável, até antes mesmo da elaboração do que veio a ser o CPC de 15. Se nós formos ver as recentes alterações do próprio CPC de 73 e até na Constituição Federal, já havia uma preocupação com essa multiplicidade de demandas que envolvem a mesma questão de direito, que nós chamamos, né, de demandas repetitivas ou de casos repetitivos. Antes do CPC de 15, basta ver a introdução do artigo 543C
no CPC de 73, que criou ali o sistema de recursos especiais repetitivos, e até antes disso, na chamada reforma do Judiciário, emenda constitucional 45 de 2004, a criação de súmula vinculante e repercussão geral da questão constitucional para fins de admissibilidade do recurso extraordinário, não deixam de ter uma grande proximidade, até, eu diria assim, uma razão de ser, né, com o sistema ou com a existência dessas demandas repetitivas. É detectado também pelo legislador que concebeu o CPC de 15 o fato dessas demandas repetitivas gerarem dois problemas, dois efeitos deletérios para o processo ou, mais amplamente, para o sistema de justiça. O primeiro lugar é um tumulto processual, né? A quantidade é gigantesca de processos que, no fundo, versam sobre a mesma questão e eles até então tramitavam como que individualmente, de uma maneira que um fluxo até irracional, assistemático, que muito dificultava a administração da justiça. E, além do tumulto, um outro efeito deletério criado pela existência dessas demandas repetitivas é a divergência jurisprudencial. É absolutamente inconcebível, diante de um país com as dimensões continentais do Brasil, num alto grau de litigiosidade, uma quantidade muito grande de juízes, de tribunais, órgãos fracionados, etc., é praticamente impossível, né? Nós, diante das demandas repetitivas, nós termos uma uniformidade da jurisprudência, vamos dizer assim, naturalmente. Então, temos um tumulto, um abarrotamento do Poder Judiciário, somado a uma divergência jurisprudencial que compromete, entre outras coisas, a isonomia, a segurança jurídica e alimenta o tumulto, uma vez que a divergência alimenta ou estimula, pelo menos, a litigância com ajuizamento de ações, interposição de recursos, etc. Então, vivíamos e ainda vivemos, em certa medida, podemos aqui tentar contornar isso, mediante atuação e aplicação dos instrumentos, é basicamente para isso que a gente está aqui. Hoje é o meu principal foco de atuação na Procuradoria Regional Federal da Terceira Região, aqui em São Paulo, onde eu atuo, mas, no fundo, o sistema processual, uma vez detectada a existência dessas demandas repetitivas, esses dois efeitos deletérios, né, abarrotamento, tumulto do judiciário e divergência jurisprudencial, ele optou por criar uma sistemática própria para combater, né? O Ezaí até provocou na sua fala introdutória e falou que, em grande medida, as demandas repetitivas envolvem a fazenda pública, o que é verdade. Não se trata de um fenômeno exclusivo da litigiosidade que envolve a fazenda pública. Nós temos muitas questões relacionadas a direito do consumidor, a direito bancário, né, que envolvem direito privado, mas que também geram essa repetitividade, cláusulas próprias ali de contrato de compra e venda de transações imobiliárias, incorporações, etc. Agora, é fato, né, que apesar de não ser um fenômeno exclusivo do direito público, é muito comum, né, a litigiosidade que envolve os entes públicos ter, né, uma mesma controvérsia acerca de uma questão exclusivamente de direito. Quando a fazenda vai a juízo, ela não trata apenas e tão somente de questões repetitivas. Esse é outro dogma que precisa ser quebrado, né? Por mais que as áreas previdenciária, tributária, até de servidores públicos atraiam naturalmente essa litigiosidade de massa, essas demandas repetitivas, é muito importante as questões fáticas que envolvem o processo, o doutor Weber sabe muito bem disso, uma vez que faz-se necessária a averiguação ou dos fatos serem incontroversos ou do esclarecimento acerca de fatos, mesmo para fins previdenciários, tributários e de servidores. Mas é certo, né, que, pelo menos nesses campos que eu falei, servidores públicos, direito tributário, já tão bem comentado aqui pela doutora Rita, direito previdenciário e questões processuais que envolvem não só a fazenda, mas em grande medida a fazenda, uma vez que ela é um ente muito presente, né, são 4 grupos que convidam, né, a litigiosidade repetitiva e que, se não bem tratados pelo judiciário e pela advocacia pública, que é o nosso foco aqui, geram aqueles 2 efeitos deletérios que já falamos.
tumulto e divergência jurisprudencial. O doutor Ezair comentou aí no final do ano, lá da sua gestão na Procuradoria-Geral do município de Palhoça, foram 7.000 ações ajuizadas de execução fiscal. Né? Eu dou um outro número, até anotei aqui, em razão dessa sua observação. O INSS recebe 6.000 citações por dia. Né? Vejam que não são 6.000 atos de comunicação, são 6.000 ações novas por dia, que envolvem, em alguma medida, questões de fato, né? Preciso saber se a dona Maria, que está pedindo aposentadoria por invalidez, está realmente doente, isso é uma questão de fato, né? Se o seu José, que alega ter vivido com a dona Maria e agora quer a pensão por morte, de fato viveu com a dona Maria em união estável, são questões de fato, perícia médica, audiência, mas, inevitavelmente, o direito previdenciário, assim como o tributário, assim como os servidores e o próprio direito processual, implica na existência de demandas repetitivas. Grande parte dessas questões, elas são, de fato, questões exclusivamente de direito e múltiplas, ou seja, que se repetem no dia a dia do foro. E aqui, antes de chegar na atuação da Fazenda Pública, é preciso ter em mente quais foram os impactos e as construções normativas propostas pelo Código de Processo Civil. E eu costumo dizer que o CPC de 15, nesse aspecto, ele tentou racionalizar essa litigiosidade repetitiva. Ele tentou dar o que eu chamo de tratamento coletivizado às demandas repetitivas. Porque, vejam, até então nós tínhamos, e continuamos a ter, as ações individuais, que são aquelas questões de fato, que eu acabei de citar, a dona Maria, o seu José, que acontecem também no direito privado, nas ações de despejo, ações locatícias, ações de indenização. Há questões exclusivas daquele processo, há controvérsia acerca de fatos, há necessidade de prova pericial, testemunhal, etc. Temos a mecânica da ação individual, para o qual o processo civil foi originalmente pensado, digamos, né? Temos, desde 1985, de uma maneira mais sistematizada, a Lei de Ação Civil Pública, depois aperfeiçoada pela própria Constituição Federal, pelo Código de Defesa do Consumidor, entre outros diplomas, as ações coletivas, que se prestam a priori para tutelar direitos justamente difusos, difundidos por toda a sociedade, direitos coletivos pertencentes a uma grande classe ou categoria de pessoas e até mesmo direitos individuais homogêneos, né, que são, em grande medida, os mesmos direitos retratados nas demandas repetitivas. A questão aqui, e não dá tempo da gente explorar isso com toda a propriedade e profundidade necessária, a questão aqui é que, não obstante esse sistema de ações coletivas, a priori apto para tutelar direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, se verificou na prática, inclusive quando da elaboração do CPC de 15, que esse sistema de ação coletiva não inibia o ajuizamento de milhares de ações individuais sobre a mesma matéria. Então, o Código de 15 cria como que uma terceira via, a partir do artigo 928, né, que é o que eu estou chamando de tratamento coletivizado de demandas repetitivas. Porque, vejam, as demandas repetitivas, como regra, elas são ações individuais, elas são ações formalmente individuais. O processo tem um número, tem identificação daquela parte, lembrando dos físicos, né? Tem capinha, tem folha de autuação, agora no eletrônico tem um espacinho só dele. Mas, no fundo, veicula uma questão de massa, veicula uma questão múltipla, ou, como queiramos chamar, veicula uma questão repetitiva, que se repete. Né? Ligadas à interpretação de uma mesma norma jurídica, aplicação dessa norma jurídica e compatibilidade à luz da Constituição Federal, etc, etc, etc. Então, o Código cria essa terceira via, de maneira a pegar esses processos formalmente individuais e procurar racionalizar o trato desses processos individuais, aí sim, de maneira coletiva. E como é que o Código faz isso? Eu, em apertada síntese, né, eu diria em 4 passos. O primeiro deles, a concentração da solução da questão múltipla. Ao invés do Código estimular a tramitação de todos esses processos perante os mais diversos juízos, o Código sugere que seja a questão jurídica concentrada em um único processo representativo da controvérsia.
por meio da afetação de um recurso especial repetitivo, por meio da instauração de um incidente de demandas repetitivas, o IRDR, ou por meio, né, do tratamento de um único recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida em caso de repetitividade de questões que envolvem a interpretação de normas constitucionais. Então, temos a concentração da solução da questão múltipla. Esse é um passo importante. Segundo passo, a suspensão dos demais processos que envolvem a mesma matéria. Por que esse passo é importante? Porque se estamos debatendo numa sede qualificada, em um incidente de solução concentrada, aquela solução, que os outros processos perante os diversos órgãos jurisdicionais parem de tramitar. Essa proposta é estabelecida pelo Código de Processo Civil no artigo 983, no que tange ao IRDR, no artigo 1037, no que tange aos recursos extraordinários e especial repetitivos. Uma vez instaurado esse incidente, formado e suspenso os demais processos, inicia-se um procedimento, vamos dizer assim, de uma discussão qualificada. Por que eu chamo esse procedimento de uma discussão qualificada, esse único, no processo representativo da controvérsia? Primeiro, porque aumenta-se o colegiado. Busca-se o colegiado com a maior representatividade para julgar aquela matéria no âmbito do tribunal. Eu saio do órgão fracionário, vou para o plenário, vou para o órgão especial, vou para todas as câmaras de direito público reunidas, vou para a sessão com competência exclusiva para julgar uma dada matéria, como é o caso da terceira sessão do TRF3, que tem competência exclusiva em matéria previdenciária. Em segundo lugar, essa discussão é qualificada porque maximiza-se o contraditório, a publicidade, a motivação da decisão que vai formar ou que vai encerrar esse incidente de solução concentrada. Então, admite-se, para além das partes, a participação do Ministério Público, a participação de outros interessados, a participação de pessoas, órgãos ou entidades na qualidade de amicus curiae, a realização de audiências públicas, qualifica-se o debate e exige-se que esse debate qualificado esteja refletido na decisão que encerra essa solução concentrada. E aqui surge o quarto elemento, né, que segura esse sistema de tratamento coletivizado. Já falei aqui da solução, da concentração da solução da questão múltipla, suspensão dos demais processos, maximização do procedimento, e aqui a cereja do bolo. O produto desse procedimento, ele é um pronunciamento vinculante. E é por isso que o sistema de demandas repetitivas, ele tem uma grande zona de interseção com o sistema de precedentes. Esse precedente vinculante, portanto, deverá ser obrigatoriamente aplicado a todos os processos que se encontravam até então suspensos. Lembre daquela segunda perna, né, que segura o sistema. E será aplicado, inclusive, aos processos que venham a surgir. E como estamos diante de uma mesa de fazenda pública, e, Esair, quando faltarem aí meus 5 minutos finais, você, por favor, me sinalize, inclusive, há instrumentos normativos, né, há instrumentos infralegais que autorizam a Procuradoria, pelo menos eu falo pela Advocacia Geral da União, a anuir com o pedido, abster-se de contestar, renunciar ao direito de recorrer, desistir dos recursos interpostos. Por quê? Porque esses pronunciamentos qualificados, isso que eu chamo de precedentes qualificados, eles são vinculantes nos termos do 9273, nos termos do 985, nos termos do artigo 1040. E se é vinculante para os órgãos do Poder Judiciário, não faz sentido os órgãos da Procuradoria malharem um ferro frio, quererem se opor a teses consagradas em pronunciamentos vinculantes, fruto desses tipos de procedimento que eu aqui brevemente arrolei, né? E aí, para encerrar essa nossa discussão, cumpre enfrentarmos o seguinte debate. Qual ou quais são os papéis da Fazenda Pública diante desse sistema? A primeira pergunta: a Fazenda Pública tem legitimidade, interesse e necessidade de atuar como protagonista desse sistema? Eu diria, sem sombra de dúvidas. A legitimidade decorre, por exemplo, do artigo 977, inciso 3, que vai legitimar as partes a poderem
participar, inclusive requerendo a instauração desses mecanismos de solução concentrada. O 9772, por exemplo, fala do requerimento de instauração de IRDR. Mas, além da lei, então, a Fazenda Pública, como parte, tem legitimidade, e a Advocacia Pública, enquanto o representante da Fazenda Pública em juízo, tem essa função, entre outras, obviamente. Além disso, eu vou além para dizer que há interesse da Fazenda Pública em racionalizar, em otimizar os seus recursos materiais e humanos. E há, inclusive, eu diria, doutor Weber pode me corrigir se eu estiver errado, sob a ótica da Procuradoria de Santa Catarina, a doutora Rita já levantou números na sua palestra sobre a ótica da Procuradoria da Fazenda Nacional. Não há dúvidas, na minha concepção, falando de dentro da Procuradoria-Geral Federal, de dentro da Advocacia Geral da União, que há, inclusive, uma necessidade desse trato racional, para evitar o tumulto que eu falava no ambiente do sistema de justiça, evitar esse tumulto dentro do ambiente da Procuradoria, e buscar, por meio do papel institucional da advocacia pública e da defesa do interesse público, buscar a uniformização do tratamento para com o jurisdicionado, ou seja, racionalizar o andamento das matérias, ou a solução das questões controvertidas, e combater a divergência, promover a uniformização do entendimento jurisprudencial e, em última análise, promover igualdade e segurança jurídica, valores tão caros ao Estado democrático de direito. Então, há legitimidade, interesse e até necessidade em uma atuação da Fazenda Pública, leia-se por meio de seu órgão de representação judicial, a Advocacia Pública. E o que podemos fazer de dentro da Procuradoria? E aqui eu fico muito feliz em compartilhar com os senhores que eu participei de um projeto piloto, hoje já em execução, com certas dificuldades. Esse projeto piloto acabou em fevereiro desse ano, e logo quando a execução iria, de fato e verdadeiramente começar, veio a pandemia do coronavírus, né, que nos traz aqui nesse ambiente virtual, me impediu de ir para Floripa umas 4 ou 5 vezes até aqui nesse semestre, né, enfim, mas dificultou um pouco a implantação. Mas estamos fazendo, na medida do possível, e tentando superar as dificuldades. Fazendo o quê? Executando um modelo de operação, né, que vem sendo pensado dentro da Procuradoria-Geral, para, em primeiro lugar, ninguém melhor que a Fazenda Pública, talvez até melhor que o próprio Judiciário, em detectar a repetitividade dessas questões de direito público. Por quê? Porque somos nós que recebemos todas as citações, né? E recebemos as citações exclusivamente daquilo que diz respeito às controvérsias que versam sobre o ente, ao contrário do Judiciário, que distribui 6.000 citações nesse caso, mas também distribui outras citações envolvendo direito privado, envolvendo outros entes, envolvendo questões não repetitivas. Então, nós desenvolvemos toda uma metodologia e a inteligência artificial do sistema da Advocacia Geral da União e do Poder Judiciário, né, as várias inteligências artificiais, com seus vários nomes, né, vem ajudado bastante no mapeamento dos temas repetitivos, e inclusive no que tange à prioridade. Esse é um primeiro ponto, né? Identificarmos quais são as demandas repetitivas, sendo certo que várias delas são, inclusive, fatos notórios, né? Segundo lugar, ser a Fazenda Pública protagonista, agente, autora, né, na instauração desses incidentes de solução concentrada, né? Eu, nesse trabalho que eu fiz junto à Advocacia Geral da União, a Procuradoria-Geral Federal, o nome já sugere, né? IRDR proativo, ou seja, a necessidade de termos proatividade, de buscarmos promover esse tipo de solução, a meu ver, racional. Nós identificamos nesse ambiente que pouquíssimos, quase nenhum, né, estou falando da Justiça Federal, incidente de resolução de demandas repetitivas foram de iniciativa das partes e, sobretudo, da Fazenda Pública. Os incidentes de resolução de demandas repetitivas ou foram instaurados de ofício pelo Judiciário, no STJ a mesma coisa, é o STJ que afeta os réspicos repetitivos, ou por iniciativa das partes particulares, que é um fenômeno muito específico, sobretudo, com destaque da 4ª Região. Fora essas iniciativas, eram pouquíssimos os incidentes de resolução de demandas repetitivas, junto aos TRFs, de iniciativa da Procuradoria, e nós tomamos essa iniciativa, né? Propusemos, só para ficar um exemplo, tá? E eu estou sem o número desse incidente aqui, mas qualquer um acha no Google fácil.
Para ficar num exemplo, os incidentes que versam sobre as revisões das emendas constitucionais 20 e 41, nos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição de 88, o potencial de repetitividade desse IRDR, que fomos nós que propusemos aqui na terceira região, e já foi admitido por unanimidade, é de 1,5 milhão de ações. Poxa, Fábio, como é que você chegou nesse número de 1,5 milhão de ações? Porque existem 1,5 milhão de benefícios ativos concedidos antes da Constituição de 88. E essa tese revisional, que nós queremos combater, potencialmente atinge todos esses 1,5 milhão de benefícios. Aí eu pergunto, imaginem 1,5 milhão de citações sobre a mesma matéria. 1,5 milhão de processos andando, com 10, 15, 20, 30 atos de comunicação para a Procuradoria, do Judiciário, publicações, decisões, recursos, contrarrazões, etc., para tratar de uma questão que, no fundo, é exclusivamente de direito e atinge a todos. Então, nós propusemos esse RDR justamente para solucionar de maneira concentrada. Óbvio que chama a atenção e o contraditório nesse incidente deixa de ser entre as partes e vira um contraditório de toda a sociedade. Por causa da pandemia, esse RDR está andando pela via eletrônica. Fizemos a audiência pública, a sessão de admissibilidade foi 18/12. Fiz a sustentação oral, presencial, tudo legal, o mundo normal, que conhecíamos até então. A audiência pública foi realizada pelo Teams. Sem nenhum problema, participação de mais de 15 sujeitos interessados. Advogados, OAB, Institutos de Direito Previdenciário, Secretaria da Previdência e Trabalho, INSS, Procuradoria-Geral, Contadoria, contraditório maximizado. E uma vez forjado esse precedente, de duas uma. Como esperamos, vamos vencer e esse pedido contra o INSS será rechaçado em todas as ações pendentes, que já são milhares, e de todas as ações que venham a surgir. Pela minha experiência, essas ações até deixam de ser propostas. Até porque, aqui entre nós, artigo 332 do CPC, proposta uma ação contra um precedente vinculante, sentença liminar de improcedência, com extinção do processo, com resolução do mérito, improcedência, sem nem a citação do réu. Esse é um momento ótimo, é isso que a gente busca. E, lógico, nos casos de derrota, no STJ, aqui eu encerro. Isso, indo para as considerações finais, professor Fábio, obrigado. Exato. Nos casos de derrota, toda a mecânica da dispensa de atuação. A portaria, para quem tiver curiosidade, número 488 de 2016, trata das hipóteses de renúncia a recurso, desistência de recursos pendentes, abstenção de contestação. Vou dar um exemplo. Agora, durante a pandemia, né, o tema 810 recentemente transitou em julgado e milhares de processos, inclusive recursos extraordinários especiais pendentes sobre esse tema, foram objeto de desistência. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que não tínhamos razão. E esses processos sequer vão ser processados e levados para serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, porque a Fazenda tem autorização legal e infralegal para deixar de recorrer. Eu confesso que eu não contei o meu tempo, olhei agora para o relógio, eu sei que horas são, mas eu não vi a hora que eu comecei, né? Eu já tenho essa fama que não é muito boa aí na ESA de Santa Catarina. Se a Thaís estiver escutando, ela já deve tá brava comigo de novo, né? Mas eu agradeço essa oportunidade de dividir essas ideias, né? E devolvo a palavra ao meu presidente, meu amigo, doutor Ezair. Obrigado. Obrigado, professor Fábio, foi uma satisfação ouvi-lo, né? Eu só queria fazer aqui uma constatação. A gente fala muito de demandas repetitivas e o tema é Fazenda Pública, né? E eu me lembrei, aqui no TRF da 4ª região, o sul do Brasil, né, que abrange os 3 estados do sul, a gente também tem uma Câmara, uma sessão própria só de previdenciário. E volta e meia é instaurado algum IRDR para tratar de matéria previdenciária. Isso é recorrente aqui no TRF da 4ª região. O professor Fábio falou que isso também ocorre lá no TRF da 3ª região. E eu estava aqui pensando, e eu tenho certeza que nós temos muitos representantes da advocacia pública conosco. A Thaís agora me portou que tem mais de 260 presentes conectados, sem contar aqueles que entraram e saíram, né? Então a gente acabou passando aí uma audiência de mais de 300 pessoas online. Eu fiquei aqui pensando,
e o Weber pode, na sequência, no uso da fala, também corroborar com isso. Eu vejo poucos procuradores municipais trabalharem com IAC e IRDR no âmbito da sua competência local, junto aos tribunais ou até mesmo junto aos TRFs. Geralmente a iniciativa parte da Procuradoria Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional, né? E é um instituto tão importante que pode ajudar a advocacia pública local, né? Então, fica aqui uma reflexão que eu faço. Eu me lembro de um IRDR que tem aqui no nosso TJ de Santa Catarina, salvo engano, é sobre saúde, né? E teve uma participação muito forte da Procuradoria do Estado, né, Weber? E eu acho que a Procuradoria Municipal foi ausente, então fica uma reflexão. Eu acho que o microsistema de precedentes pode ajudar muito as fazendas públicas como um todo, né? E então a reflexão que o professor Fábio trouxe foi de grande valia e fica aqui o nosso agradecimento externado em público novamente, viu, professor Fábio? Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra ao nosso último palestrante, sem muitas considerações ao adiantar da hora, mas eu não posso deixar de ressaltar o currículo resumido do Dr. Weber Luiz de Oliveira, procurador do Estado de Santa Catarina, professor de Direito Processual Civil em pós-graduação lá do Censo, mestre em Direito, Estado e Sociedade pela UFSC, doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, com dupla titulação com a Universidade de Alicante da Espanha. Também autor de livros e artigos, 2 livros próprios também publicados, né, Weber? O Weber foi meu colega de mestrado na UFSC lá atrás, 2013, 2014. Depois foi fazer doutorado na Univale, eu continuo fazendo doutorado na UFSC. É um colega de academia, um colega da vida e um grande amigo. Passo a palavra para o Dr. Weber. Ele vai explorar o tema a nova lei de introdução às normas de direito brasileiro e à fazenda pública. E a lei de introdução às normas de direito brasileiro é altamente válida. Tem uma questão que é importante ali se destacar, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai falar, Weber, que é do artigo 26, que é a possibilidade de celebrar compromissos com interessados, a Fazenda Pública celebrando compromissos, achando termos, né, de ajuste, de gestão e de próprio compromisso com o contribuinte. Então, passo a palavra a Vossa Excelência, tem 30 minutos e com certeza vai nos prestigiar igualmente aos demais. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse painel do mês da Advocacia de Santa Catarina, com colegas tão ilustres, doutora Rita Nolasco, doutor Fábio Monerá, o meu amigo, grande amigo Esair, da época do mestrado ainda, bem lembrado, do Federal de Santa Catarina. E eu quero agradecer o convite feito pelo professor Pedro Miranda, estender meus cumprimentos ao Marcos Borges e ao querido amigo também, Douglas Dalmonte, presidente da Comissão de Processo Civil, participamos aí junto com o Isaí. É muito oportuno, num evento da advocacia, trazer essa perspectiva da advocacia pública, né? Então, eu sempre, quando tenho oportunidade de falar, eu gosto de, inicialmente, ressaltar essa questão da importância de se trazer um debate do olhar da advocacia pública, seja um olhar interno do ponto de vista administrativo, seja um olhar do ponto de vista jurisdicional, né? Conforme a Rita falou, o Fábio também tangenciou, demandas repetitivas aos milhares dos maiores litigantes do Brasil são os entes públicos. Eu quero aqui também cumprimentar uma estudante que está, acho que é a primeira vez assistindo uma palestra do pai, que é minha filha, está no 3º ano da Faculdade de Direito na UFSC, então também cumprimentar ela, e acho que é a primeira palestra que ela me assiste. É uma satisfação muito grande da minha parte. Bom, adentrando ao tema, então, específico, de uma legislação recente, de 2018, que trouxe algumas questões muito importantes e relevantes que atingem diretamente a atuação da Fazenda Pública em juízo. Então, nosso painel, Fazenda Pública e Juízo, e daí me deu essa oportunidade de escolher o tema, eu falei, vou trabalhar sobre a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e os seus reflexos na atuação da advocacia pública, né? De maneira introdutória aqui, todos sabem que a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, antiga LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, né? Quando eu me formei, eu acho que todos aqui que estão nesse painel, quando formaram também, era ainda a LIC, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, passou então a se denominar em 2010 Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é o que justamente essa lei é, né? Então, ela regula, é uma norma sobre norma, né? No dizer do Norberto Borba, é uma norma estruturante, né?
porque ela estrutura o modo de aplicação de outras normas, né? É uma norma de sobredireito, a doutrina costuma falar. Então, ela dispõe sobre a interpretação, a vigência, a territorialidade, a extraterritorialidade da lei nacional. Então, eu uso uma analogia do Ponte de Miranda, quando o Ponte de Miranda trabalha a ação, né, ele dispõe sobre a ação do direito material e a ação do direito processual. Não é o momento agora, não é o tema nosso, mas só para esclarecer, já que eu uso essa analogia, ele fala que a ação é o sol do sistema, né, do sistema de ações, né? E eu digo aqui que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela é o sol do sistema do ordenamento jurídico brasileiro, justamente por disciplinar a forma de aplicação de outras normas, né? E a nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, incluído dispositivos, né, a partir do artigo 20, pela Lei 13.655, de abril de 2018, dispõe especificamente daí o objeto que atinge diretamente a nossa atuação aí, né, a minha, da Rita e do Fábio, sobre a aplicação do direito público. Então, disposições específicas direcionadas a dar segurança e aplicação sobre o direito público, né, sobre as decisões que envolvem a aplicação do direito público. É uma lei muito oportuna, eu acredito, de 2018, objeto de estudos de administrativistas, mas que, pelo que eu estou vendo, quem está se debruçando mais sobre essa lei de introdução às normas do direito brasileiro, essa nova lei, são os processualistas, né? No que concerne a aplicabilidade e os reflexos desta lei na atuação do processo e na atuação em juízo da Fazenda Pública, né? Então, por isso que eu faço também uma outra analogia, quem gosta de rock aí, nacional, eu digo que a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro é um segundo sol, né? Para pegar da metáfora lá da música do Nando Reis. Então, e a rigor é um segundo sol a iluminar como que se deve dar a aplicação por juízes, por administradores, e ela inclui também controladores, né? Controladores, aí envolve também tribunais de contas, decisões também no âmbito de ministérios públicos, que é muito importante. Às vezes, o Brasil não enxergava no ponto de vista do reflexo que tem muitas decisões dos tribunais de contas do Brasil, Tribunal de Contas da União, né? A Rita e o Fábio conhecem muito melhor que eu a atuação do TCU, né? Uma decisão cautelar do TCU que inibe uma construção de uma usina hidrelétrica, de uma ponte específica de uma rodovia federal e outras obras, dá um reflexo muito grande na atuação administrativa. Então, daí que se incluiu também decisões de tribunais de contas na lei de introdução ao novo direito brasileiro, né? Eu reputo também que a ideia subjacente a essa lei é trazer o compartilhamento de responsabilidades, né? O Esaí confidenciou aí que trabalhou como procurador-geral, né, da Procuradoria-Geral do município de Palhoça, e deve ter vivido, com certeza, as angústias de, às vezes, querer fazer uma atuação e não poder, e aí tem uma judicialização sobre aquele ponto, e se tem uma decisão judicial que, como se fosse uma vareta de condom, né, transformar tudo ao mesmo tempo agora, e às vezes há uma limitação administrativa. Então, essa lei também traz um pouco de compartilhamento de responsabilidades institucionais, né, entre as instituições, muitas vezes a deficiência na gestão administrativa, né, e a questão dos órgãos de controle, por exemplo, ações civis públicas, o Ministério Público, querendo dar implementação a políticas públicas, a efetivação de políticas públicas, e os juízes decidirem a respeito. Então, há um imbricamento, há um diálogo que eu vou tratar brevemente aqui. Esse aporte preliminar, dando panorama dessa lei e do reflexo, né, do direito público na atuação da advocacia pública, eu vou pontuar alguns dispositivos aí dessa lei de introdução, da nova lei, né? O artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele diz aqui brevemente: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Só para trazer uma problematização aí,
é interessante, né, que essa nova lei ela traz que não pode ter o uso de concepções abstratas, né? Mas o próprio Código de Processo Civil de 2015, no primeiro artigo, ele já diz que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais. O próprio artigo 8º do CPC, o artigo 5º da Lei de Introdução, que fala que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais, às exigências do bem comum. O artigo 8º do CPC ainda traz a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, todos os conceitos jurídicos indeterminados, né? Abstratos, né? Então, só para trazer uma profundização, já há quase que uma uma contraposição entre o ideal de se não se decidir com valores abstratos e o Código de Processo Civil, que traz esses valores para se decidir. Mas o que se deve ver, o objetivo é justamente que esses valores abstratos, não obstante estarem, em tese, vedados por esse artigo 20, mas permitidos pelo artigo 1º, mesmo que se utilizem-os, o que impõe essa lei de introdução é que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, quem atua na advocacia pública, alguns colegas que talvez estejam nos assistindo, já vivenciou uma situação de receber uma decisão liminar, uma tutela antecipada, uma tutela provisória pela nomenclatura aí do CPC novo, né? Eu já vi várias situações, o exemplo que eu posso citar, por exemplo, concurso para a Polícia Civil, 180 vagas. O juiz de uma comarca reservou, considerando um pedido de uma ação civil pública, 80 vagas de 180 só para aquela cidade. Santa Catarina tem mais de 200 municípios, né? Então, como é que fica essa questão? Na época, não tinha essa lei de introdução. Por isso que essa lei ela vem auxiliar qual que é a consequência prática de se determinar a nomeação para um município específico. É a falta de outros policiais e outros municípios que também precisam de serem lotados para concretizar a segurança pública, por evidência, né? Isso é só um exemplo, segurança pública, mas saúde, educação, nomeação de professores específicos. Então, a litigância pública, às vezes, ela traz alguma angústia, não só do administrador, não só do procurador, não só do promotor ou procurador de justiça que propõe a ação, mas também do próprio juiz, né? Ele está ali com uma situação fática a se decidir a respeito sobre aquele tema, como é que se decide. Então, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela traz essa possibilidade desse diálogo, de se possibilitar que se chamem o gestor público, utilizando, inclusive, o Código de Processo Civil, do saneamento compartilhado, né? Para que possa ouvir as dificuldades, os obstáculos da gestão pública para a implementação de uma determinada política pública. É um tema que está sendo estudado com maior ênfase agora, né? O Edilson Vitorelli até lançou um livro aí sobre o processo estrutural, né? O Fred Dia tem trabalhado isso também, o Hermes Janete tem trabalhado isso. O processo estrutural, como é que eu vou dar vazão a uma infinidade de problemas estruturais, principalmente de implementação de políticas públicas, sem ouvir as partes, sem ouvir o gestor, sem ouvir a comunidade, sem ouvir a sociedade, sem ouvir o terceiro setor. Isso é de extrema valia. E aí entra um pouco, o Ezair comentou do artigo 26, né, dessa questão de se possibilitar termo de ajustamento de conduta, realização de termos e tudo mais. É curioso que esse artigo 26, ele tem uma falha, ao meu ver, que ele só se direciona, Isaí, se der uma olhada lá, ele fala assim, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive, no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após o título do órgão jurídico, celebrar compromisso com os interessados, né? Então, ela fala autoridade administrativa apenas. Eu acho que tem uma falha ali, Zé, que poderia colocar também, mas eu penso que dá aplicação, porque a alteração da lei é aplicação para juízes, para administradores, para controladores, no sentido de que, havendo esses processos estruturais, se for judicializada uma questão de política pública, a utilização do artigo 26, para se chegar ao objetivo de um compromisso, de um termo de ajustamento de conduta, um termo de compromisso da administração pública,
utilizar esse artigo 26 para trazer, igual eu tinha comentado anteriormente, o gestor público para o debate, trazer a sociedade para o debate, né? E é interessante que o artigo 26, ele diz ali, né, oitiva do órgão jurídico, que somos nós aqui, né, os advogados públicos, né, que às vezes têm um conhecimento. Quem ouvi isso uma vez foi do ministro Alexandre de Moraes, né, tem um conhecimento um tanto quanto privilegiado. Que sentido? Ele vê a administração interna e atua na jurisdição, trazendo essas informações. Então, ele é um elemento que pode trazer e fazer ligações dos diálogos, as pontes de transição entre os setores administrativo e jurisdicional. Então, nesse ponto que o Zé levantou, o artigo 26, ele é extremamente oportuno para se utilizar não só administrativamente, mas também para se utilizar na jurisdição, nos denominados processos estruturais. Eu entendo de extrema valia. Ele disciplina a questão da consulta pública, né? O Fábio mencionou aí, né, litigância repetitiva, a questão da consulta pública, da audiência pública, né? Extremamente relevante. Você pluralizar o debate, trazer novas visões que muitas vezes o gestor, o juiz, no seu ponto de vista, às vezes não enxerga. Então, eu costumo brincar, né? O administrador tem um campo de visão direcionado à sua atividade. O juiz também um campo de visão direcionado à sua atividade, assim como o procurador, assim como o controlador do Tribunal de Contas. Você unir essas visões, maximizando as ideias e dialogando entre as partes, entre os interessados, cooperativamente, que inclusive é um dos princípios, né, das normas fundamentais do processo civil, no artigo 6º do Código de Processo Civil, cooperativamente entre as partes, talvez você possa construir uma solução que seja mais factível, né? Que tenha uma aplicabilidade mais ampla para todos. E o juiz também pode ver os obstáculos que se criar, que tem o gestor para aplicar, e nesse meio tempo está a advocacia pública. Uma outra disposição muito relevante que traz a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro é a questão da modulação dos efeitos das decisões. O artigo 23 ele é muito interessante porque diz: a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever, deverá prever regime de transição, né? Tem até um livro novo também do Antônio do Passo Cabral, que escreveu sobre esse regime de transição, né, na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que traz essa problemática do regime de transição, a modulação dos efeitos da decisão, o que era inicialmente só regulamentado na lei das ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade. Então, o Supremo, sempre, na situação fática que exige essa modulação, há a modulação da decisão, para aplicação, por exemplo, para o futuro de uma decisão de inconstitucionalidade. Esse artigo 23, eu digo que ele trouxe uma cláusula geral de modulação. Uma cláusula geral de modulação. Do ponto de vista da atuação da Fazenda Pública, é muito interessante. Às vezes você tem uma atuação direcionada no sentido, e você, possibilitando a modulação da decisão, você corrige o que não estava dentro dos trilhos e possibilita que aquele entendimento, dando ciência aos administrados, serão aplicados doravante daquela outra forma, né? Essa modulação, acho que foi aplicada nacionalmente no processo judicial, no processo relevante, na questão do agravo do instrumento, a mitigação, a taxatividade mitigada do agravo do instrumento, né? A decisão da ministra Nancy Edrigues, ela aplicou especificamente o artigo 23 para modular, né? Os agravos do instrumento que foram interpostos até aqui vai ter esse entendimento. Daqui para frente, os agravos de instrumentos de determinada situação podem ser utilizados. Não estavam na relação taxativa do artigo 1015 com o processo civil. Então, é uma aplicação de um reflexo muito importante dessa modulação, possibilitando otimizar a aplicação das normas que exigem uma eventual modulação. Eu estou partindo para o finalzinho aqui, Zé, tá? Você vai me avisando aí, ó, tá acabando, tem 5 minutos, 2, 3, ok? Tem uma questão que me é muito cara, muito interessante, que tangencia o que o Fábio falou, da questão da litigiosidade repetitiva, né? A questão da aplicação dos precedentes
vinculantes na administração pública. O artigo 30 da Lei de Introdução ao Novo Direito Brasileiro, ele possibilitou essa aplicação quando ele diz: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas. Ora, muito se discute. Precedente vinculante é norma? Muitos, se não a maioria, entendem que sim, que é norma. Então, há uma impositividade da administração pública, através das suas procuradorias, porque tem essa ponte de transição entre a jurisdição e entre a administração, de trazer ao conhecimento da administração esses precedentes vinculantes para se incorporar essas normas na atividade administrativa. Então, esse artigo 30 também, dentro da perspectiva do estudo do Fábio, eu penso ele que é de extrema relevância e aplicação. No estado de Santa Catarina, por exemplo, o Zé deve conhecer bem isso, que é um advogado com uma militância, né, muito grande, crescente no estado, né? O Isaí tem uma evolução muito grande da advocacia, um amigo muito querido. Ele deve saber que no estado de Santa Catarina tem uma lei estadual que se criou, que se denominou DEPRO, Determinação de Providências, que é o quê? O procurador-geral, visualizando uma decisão de precedente vinculante, ele fazer essa determinação de providência para que as atividades administrativas doravante passem a aplicar. Então, uma decisão no recurso especial repetitivo número tal, sobre determinado tema específico. Essa DEPRO, ela possibilita, teve uma alteração no ano passado, que agora o procurador-geral faz essa DEPRO e o governador aprova. Então, ele inclui no ordenamento jurídico estadual essas normas decorrentes de precedentes vinculantes. É de extrema importância e o artigo 30, ele possibilita esse atuar, dando também segurança à atividade advocatícia pública, ao administrador público, né? Eu vou finalizar por aqui, Zé. Tem um tema que ia levar mais 10 minutos para trabalhar, mas eu deixo com os colegas aí, que é com relação à aplicação da Lei de Introdução ao Novo Direito Brasileiro, essas novas disposições, na arbitragem com a administração pública. Então, essa Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, essas novas disposições, aplicar-se-iam também na arbitragem com a administração pública, porque a arbitragem com a administração pública está tendo uma abertura maior, uma disciplina, uma possibilidade legislativa, e doravante vai se ter muitas arbitragens com a administração pública. O árbitro, ele pode ou deve aplicar essas disposições, que eu fiz algumas referências a algumas, da Lei de Introdução ao Novo Direito Brasileiro. É só um questionamento, uma problematização que eu deixo aí com os colegas, e agradecendo a todos a participação, devolvo a palavra aí para o meu amigo Esaí. Obrigado, professor Weber Oliveira, uma satisfação ouvi-lo, tema atualizadíssimo. E para finalizar, deixa uma reflexão, né? A arbitragem chegando à administração pública. Outro dia não, antes da pandemia, melhor falando, teve um congresso ali no CRC que falava em arbitragem tributária, né? E, portanto, arbitragem na administração pública. Então, é um tema que está ganhando muita força. Com certeza, em breve, vocês, procuradores, poderão brindar a gente com esse tema, com essa nova palestra, né? Eu quero aqui agradecer mais uma vez, então, a doutora Rita Dias Nolasco, o doutor Fábio Vitor da Fonte Moderar, o professor Weber Luiz de Oliveira, agradecer nossos queridíssimos palestrantes, dizer que foi uma honra ouvi-los, enriqueceu muito a nossa noite. A mim coube, enquanto representante da advocacia privada, o papel de contribuinte aqui. Tenho certeza que a nossa audiência foi extraordinária, com mais de 300 ouvintes. Agradecemos a presença maciça da advocacia pública, da advocacia privada, dos estudantes de direito. Agradecendo mais uma vez à ESA, ao OAB, né, aos nossos representantes legais por essa oportunidade. Caso, né, algum professor ainda queira fazer alguma consideração, eu acredito que temos aí 2 minutos e passo a palavra, primeiramente, doutora Rita, caso queira fazer alguma consideração. Boa noite, obrigada a todos pela audiência. Como falamos em números aqui, né, eu até abri o PGFN em números 2020 para ver o número de processos que nós tivemos na PGFN no ano de 2019, e foram, no total, 3,2 milhões de processos judiciais, só
da PGFN. Então, realmente, a gente lida com um volume muito grande e eu vejo, tanto nas soluções consensuais, né, os negócios jurídicos processuais, a transação tributária, que eu aproveito a oportunidade também para que todos possam conhecer, os editais estão abertos aí para adesão à transação tributária no site da PGFN, www.regularize.pgfn.gov.br. Temos aí 2 oportunidades grandes de transação para aqueles que sofreram os efeitos da crise econômica gerada pela pandemia, e realçar a importância do tema, tanto abordado pelo Dr. Fábio, como abordado agora pelo Dr. Weber. Realmente, o sistema de precedentes tem um grande potencial aí também de redução da litigiosidade. Temos agora, no âmbito da advocacia, no âmbito da PGFN, até a previsão legal, né, de que a PGFN deve obedecer aos precedentes vinculantes. Foi aí introduzido pela Lei 13.824 de 2019, que alterou a Lei 10.522 de 2002. Então, está expresso na lei, no artigo 19, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fica dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões, de interpor recursos, né? Fica autorizada a desistir de recursos já interpostos quando houver aí a consolidação de entendimento dos tribunais superiores. E eu concordo com tudo que foi dito aqui pelos meus grandes colegas e fico à disposição, continuo à disposição. Muito obrigada. Doutor Fábio, mais 1 minuto para o senhor, 1 minuto para o professor Weber. Por favor, a palavra está com Vossa Excelência. Não, eu só quero agradecer, parabenizar você pela condução do painel, parabenizar a ESA como um todo, na pessoa do Marcos Vinícius Borges, do Pedro Miranda de Oliveira, pelo esse evento magnífico, né? Enfim, palestras todos os dias, mesas de altíssima qualidade durante todo o mês de agosto. Dizer que foi uma satisfação ouvir os amigos, reencontrar ainda aqui virtualmente, e me colocar à disposição aí sempre para a gente continuar pensando esse modelo de advocacia pública e de sistema de justiça de uma maneira mais racional e eficiente. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, doutor Fábio. Passa a palavra já direto ao doutor Weber. Sim, eu também agradeço aí a condução do doutor Ezair, sempre muito brilhante. Aos meus amigos aí de Labuta de Advocacia Pública, Fábio e a Rita. Vocês vejam que os 3 temas, eles se tangenciaram um ao outro e a ideia, enfim, foi dar resolutividade às controvérsias que envolvem o poder público. E resolutividade, quando se diz, é resolutividade com efetividade, né? Dar solução no menor tempo possível e para dirimir as controvérsias, dar solução para quem realmente está angustiado lá com o processo. Advocacia pública, aquela advocacia pública do século passado, menos do ponto de vista de nós 3, pelo visto que não existe mais, a advocacia proativa, de dar solução às controvérsias de modo mais eficiente, sem ficar procrastinando uma solução final. Eu acho que isso uma ideia central que eu vejo das nossas exposições aí, e agradeço a todos e passo a palavra ao Ezair, para finalizar aí. Perfeito. Novamente, meu muito obrigado. Finalizo agradecendo novamente a pessoa do presidente Rafael Warne, nosso presidente da OAB, a pessoa do nosso diretor-geral da ESA, Marcos Vinícius Borges, o professor Pedro Miranda de Oliveira, nosso coordenador-geral das comissões, o doutor Douglas Dalmonte, nosso presidente da Comissão de Processo Civil. Quero agradecer ainda a doutora Cláudia Prudência, nossa presidente da Caixa. Quero agradecer em nome da Advocacia Pública, que está nos assistindo, o conselheiro estadual Orlando Mazota Neto, que ajudou a divulgar o painel. Tenho certeza que muitos dos ouvintes foram através da divulgação dele. Meu muito obrigado e parabéns aos palestrantes. Muito obrigado.